O podcast que você ouve agora é uma produção da Rádio Tertúlia. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast A La Cubana. Se você é novo neste podcast, eu sou a jornalista Bia Pasqualino, fundadora da Rádio Tertúlia, que é a produtora de podcasts que está por trás do A La Cubana e fica em São Paulo. Eu sou apaixonada pela história de Cuba e pelo povo cubano, estudo a Revolução e resolvi fazer esse podcast em 2024 sobre a ilha socialista do Caribe. Era 3 de janeiro de 2026 e eu ainda no péssimo hábito de acordar e olhar o celular quando eu mal abri os olhos, eu li as notícias sobre a Venezuela e eu fiquei em choque. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste sábado um ataque em larga escala à Venezuela. Em postagem nas redes sociais, Trump afirmou que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e sua esposa, Cilia Flores, foram capturados e retirados do país. De imediato, eu entrei em contato com amigos queridos da Venezuela para prestar solidariedade e buscar informações se eles estavam em segurança. Bueno, este es un mensaje para las compañeras y compañeras que nos han estado pidiendo información sobre la situación de Venezuela. Yo estoy en Barquisimeto, a 400 kilómetros de Caracas con mi compañera, pero en todo caso las informaciones que tenemos, confirmadas todas ellas, la mayoría ya internacionalmente difundidas, es del secuestro del presidente Maduro y de su compañera Cilia Flores, de vários ataques. Aí eu resolvi escrever esse roteiro. Um roteiro desse episódio especial, que é meio crônica, meio artigo, não sei. Aliás, não sei nem se eu vou publicar, se faz sentido. Mas se você tá me ouvindo, se eu publiquei e o áudio não tá bom, é porque eu me tranquei no carro da viagem de férias pra praia, que eu tô aqui com a minha família em São Paulo, e não tô no estúdio. Então eu fiz o que deu. Eu escrevi esse roteiro poucas horas depois do sequestro do Nicolás Maduro e da esposa dele, e dos bombardeios no país, da horrenda coletiva de imprensa do Donald Trump, ainda com todo mundo especulando as consequências dessa agressão estadunidense, tanto para os venezuelanos, obviamente, como para o mundo. E rodando em segundo plano aqui na minha cabeça, eu só tinha um pensamento desde o primeiro momento. Esse ataque à Venezuela atinge direta e imediatamente Cuba. Venezuela e Cuba têm um histórico profundo de relações de amizade e solidariedade, que perpassa trocas estratégicas e comerciais. Essa relação se aprofundou principalmente com Hugo Chávez e a admiração mútua entre ele e o Fidel Castro. E pensando nisso tudo, eu mandei uma mensagem para uma amiga cubana, a Dinorá, hoje já com seus 80 anos e que participou ativamente da Revolução Cubana, e ela só confirmou a minha preocupação. Que además el peligro ese, además de nosotros, que ellos nos tienen siempre en el puesto de mira, una guerra en Venezuela nos afectan a todos, además el que admita que eso se siga desarrollando. Cualquier país de América Latina o el Caribe que permita eso, que eso siga desarrollándose, también están poniéndose su soga al cuello, como lo ha hecho ahora Milei e esto. Ainda de manhã, outro amigo cubano me ligou e disse em tom de humor trágico: da próxima vez, Bia, que você conseguir mandar alguma coisa do Brasil para Cuba, isso porque eu costumo mandar medicamento, principalmente para eles, vê se você me manda vela. E eu, vela? E ele, vela, de acender no escuro. A ironia é profundamente trágica. Os apagões em Cuba só têm piorado nos últimos meses e têm efeito cascata sobre o cotidiano da vida do cubano. E eu já falei sobre isso no podcast A La Cubana, é só procurar os episódios anteriores. Se a situação está bem ruim com todo o petróleo, apoio diplomático e essas trocas entre Venezuela e Cuba, como vai ficar o país a partir de agora? Para você ter uma ideia, só em novembro de 2025, o governo venezuelano enviou mais de 5.000 toneladas de alimentos e suprimentos médicos para Cuba, depois dos estragos causados por furacões. Só no ano passado, a Venezuela mandou mais de 27 mil barris de petróleo bruto e combustível por dia para Cuba. E a gente sabe que isso não é suficiente e a crise do transporte e de tudo mais que é consequência da falta de petróleo continua se agravando em Cuba. Aliás, a própria chegada da internet em Cuba, furando o bloqueio, anos e anos atrás, teve ajuda crucial da Venezuela.
Para além disso tudo, é óbvio que Cuba e Venezuela se encontram nos ideais socialistas e nas suas revoluções. O apoio mútuo sempre foi irrestrito, diferente de outros países, inclusive o nosso Brasil. O sonho da construção da Pátria Grande une esses hermanos e os ataques desse 3 de janeiro de 2026 têm impacto para além do que hoje a gente consegue ver. Não por acaso, até onde eu vi, Cuba foi o único país em que a população saiu às ruas contra o bombardeio dos Estados Unidos à Venezuela. E à frente da multidão nas ruas, ninguém menos que o presidente Manuel Dias-Canel. No seu discurso, o apoio restrito ao povo venezuelano e a Nicolás Maduro. Cuba condena y denuncia esas acciones como un acto de terrorismo de Estado, un asalto criminal contra nuestra América, zona de paz, una violación de la soberanía de una nación que es símbolo de independencia, dignidad y solidaridad, y un ataque inaceptable al derecho internacional. No, señores imperialistas, este no es su patio trasero ni territorio en disputa. No aceptamos ni reconocemos la doctrina Monroe, ni reyes ni emperadores trasnochados. La tierra de Bolívar é sagrada. Como se não fosse suficiente, o Trump mandou recado para a ilha durante a coletiva de imprensa sobre a agressão à Venezuela. Disse, abre aspas, Cuba é algo sobre o qual acabaremos falando. Queremos ajudar o povo de Cuba e também ajudar as pessoas que foram forçadas a sair de Cuba, fecha aspas. E o intragável secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, nessa mesma coletiva, emendou que, abre aspas, se eu morasse em Havana e estivesse no governo, eu estaria, pelo menos, preocupado. Incutir medo e o terror faz parte da lógica imperialista, a gente sabe. Mas a gente sabe também quem é o Donald Trump. Angustiada, eu passei o dia todo pensando nisso tudo. E na minha impotência. Aí resolvi fazer esse episódio especial. Talvez como um desabafo, talvez para dividir uma preocupação com quem eu sei que ama o povo latino-americano, como você que está me ouvindo. Longe de ser uma especialista em Venezuela, eu tenho um carinho muito especial pelo país, para onde eu viajei 2 vezes. Uma, antes mesmo do Hugo Chávez ser conhecido mundialmente, minha mãe me levou para lá porque queria visitar todos os países da América Latina. Que sorte a minha foi ter essa mãe, eu bem sei. Foi nessa viagem que eu conheci Simão Bolívar. E depois eu voltei como observadora internacional das eleições regionais, como jornalista do MST, já pelos idos de 2012, por aí. E aí, impotente e em choque, passei o dia 3 de janeiro ouvindo no YouTube discursos de Fidel sobre Chávez, de Chávez sobre Fidel, do Maduro sobre Cuba, do Che Guevara sobre imperialismo, tentando digerir o nó na minha garganta. E tentando pensar sobre essa relação entre Venezuela e Cuba. A ilegalidade e o horror do ataque de Donald Trump à Venezuela é inquestionável, bem como seus motivos, que ele mesmo não esconde: petróleo e maior poder mundial, o que pode ser traduzido em puro suco do capitalismo. Então, se você, como eu, está inconformado com o que os seus olhos estão vendo na Venezuela, deixa o recado do discurso do Hugo Chávez na sua primeira visita a Cuba, em 1994, na Universidade de Havana. Ele está em espanhol, mas eu deixei na descrição do episódio a tradução em português, se você preferir acompanhar o áudio lendo essa tradução. Eu já me despeço de você antes de colocar o áudio do Chávez para você ouvir. Obrigada pela audiência. Pátria ou muerte, venceremos. Me preguntaba en el avión que si era la primera vez que yo venía a Cuba. Le dije que sí. Pero al mismo tiempo le dije algo que quiero repetir en este momento tan emotivo, tan emocionante. Primera vez que vengo físicamente, porque en Sueños a Cuba vinimos muchas veces los jóvenes latinoamericanos. En Sueños a Cuba vinimos infinidad de veces los soldados bolivarianos del ejército venezolano que desde hace años decidimos entregarle la vida a un proyecto revolucionario, a un proyecto transformador. Así que, de verdad, agradezco este nuevo honor que me hace el presidente Fidel Castro, que me hacen todos ustedes. Y como le decía anoche,
cuando recibí la inmensa y agradable sorpresa de ser esperado en el Aeropuerto Internacional José Martí por él mismo en persona, le dije: yo no merezco este honor, aspiro merecerlo algún día en los meses y en los años por venir. Lo mismo, queridos compatriotas cubanos latinoamericanos, algún día esperamos venir a Cuba en condiciones de extender los brazos y en condiciones de mutuamente alimentarnos en un proyecto revolucionario latinoamericano, imbuidos como estamos desde siglos hace en la idea de un continente hispanoamericano, latinoamericano y caribeño integrado como una nación, una sola nación que somos. En ese camino andamos. Y como Aquiles Nazoa dijo de José Martí, nos sentimos de todos los tiempos y de todos los lugares. Y andamos como el viento tras esa semilla que aquí cayó un día y aquí en terreno fértil retoñó y se levanta, como lo que siempre hemos dicho. Y no lo digo ahora aquí en Cuba, porque está en Cuba y porque, como dicen en mi tierra, en el llano venezolano, me sienta guapo y apoyado, sino que lo decíamos en el mismo ejército venezolano antes de ser soldados insurrectos. Lo decíamos en los salones, en las escuelas militares de Venezuela. Cuba es un bastión de la dignidad latinoamericana y como tal hay que verla y como tal hay que seguirla y como tal hay que alimentarla. Sin duda que ese insigne poeta y escritor nuestro, de esta América nuestra, don Pablo Neruda, tiene profunda razón cuando escribió que Bolívar despierta cada 100 años, cuando despierta el pueblo. Sin duda que estamos en una era de despertares, de resurrecciones, de pueblos, de fuerzas y de esperanzas. Sin duda, presidente, que esa ola que usted anuncia, o que anunció y sigue anunciando en esa entrevista a la que me he referido, el grano de maíz, se siente y se palpa por toda la América Latina. Sin duda que estamos en era bicentenaria. Veamos entonces que como que el tiempo nos llama y nos impulsa. Es sin duda tiempo de recorrer de nuevo caminos de esperanza y de lucha. En eso andamos nosotros. Después de 10 años de trabajo intenso en el seno del ejército venezolano, después de una rebelión y otra rebelión, ahora dedicados al trabajo revolucionario, empeñados en resistirnos a esa tesis que viene del norte. Alguien me decía hace poco que todo lo malo nos viene del norte. Esa tesis del fin de la historia, del último hombre, de la era tecnotrónica, que las ideologías ya no sirven, que están de modé. No, nos resistimos, no lo aceptamos. Y hemos tomado esas 3 figuras simbólicas. Pero me decía un oficial panameño que todavía hace 4 meses andaba escondido. Me decía ese capitán panameño, a quien yo le preguntaba en la Universidad de Panamá, por cierto, una noche, que por qué andaba escondido, y me dice: yo ando escondido, comandante, porque yo ahorqué a un gringo y tengo auto de detención por asesinato. Ahora, ¿dónde están los autos de detención por los miles de muertos que hubo en la invasión a Panamá? Y la tercera vertiente en la que estamos trabajando para ir concluyendo estas palabras, este saludo, esta pasión que me mueve en esta noche, es un proyecto estratégico de largo plazo, en el cual los cubanos tienen y tendrían mucho que aportar,
mucho que discutir con nosotros. Es un proyecto de un horizonte de 20 a 40 años. Un modelo económico soberano. No queremos seguir siendo una economía colonial. Un modelo económico complementario. Venezuela tiene inmensos recursos energéticos, por ejemplo. Ningún país del Caribe o latinoamericano debería importarle combustible a Europa. ¿Por qué? Si Latinoamérica tiene entre ellos a Venezuela con inmensos recursos energéticos. ¿Por qué Venezuela va a seguir exportándole a los países desarrollados 2,5 millones de barriles de petróleo crudo al día? Igual que hace 500 años se llevaban la materia prima, hoy se la siguen llevando de la misma forma. Un proyecto que nosotros hemos lanzado ya al mundo venezolano con el nombre de Proyecto Nacional Simón Bolívar, pero con los brazos extendidos al continente latinoamericano y caribeño. Un proyecto en el cual no es aventurado pensar desde el punto de vista político en una asociación de estados latinoamericanos. ¿Por qué no pensar en eso? Que fue el sueño original de nuestros libertadores. ¿Por qué seguir fragmentados, bolivariana que es el Canal de Panamá? Este sería un congreso o una liga permanente donde discutiríamos los latinoamericanos sobre nuestra tragedia, sobre nuestro destino, que al decir de ese gran revolucionario, ese gran escritor uruguayo Eduardo Galeano, ese destino no puede ser una maldición, es un desafío. El siglo que viene para nosotros es el siglo de la esperanza, es nuestro siglo, es el siglo de la resurrección del sueño bolivariano, del sueño de Martí, del sueño latinoamericano. Queridos amigos, ustedes me han honrado con sentarse esta noche a oír estas ideas de un soldado, de un latinoamericano entregado de lleno y para siempre a la causa de la revolución de esta América nuestra. Un inmenso abrazo bolivariano para todos ustedes. Eu sou Bia Pasqualino e este é o podcast A La Cubana, uma produção da Rádio Tertúlia. Valeu, gente. Até o próximo episódio. Hasta la vista. Besos.